Tem alguém precisando de psiquiatra aqui ou não? Poxa, essa risada que vocês deram é séria, hein? Bom, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Uma em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Olha para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou o dedo, a tua situação é pior. Inclusive, tem algumas freiras aí no fundo. Obrigada, queridos, por estar aqui. Quem aqui é um pai brilhante ou uma mãe brilhante? Levante as mãos. Vocês são ousados, hein? Quem que é um professor ou professora fascinante? Levante as mãos. Bom, então vamos ver se passa num teste. De acordo com Gestão da Emoção, um pai brilhante ou um professor fascinante abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Tem alguém brilhante aqui? Uma pessoa emocionalmente brilhante, que é líder de si mesmo, não repete 2 vezes a mesma coisa quando corrige alguém. Quem repete 2 vezes a mesma correção é um pouco chato. 3 vezes é medianamente chato. 4 vezes ou mais é insuportável. Quem de vez em quando é insuportável? Que levante as mãos. Parabéns pela honestidade, hein? É isso mesmo. No mundo todo, nós estamos na era das pessoas insuportáveis. De manhã elas acordam tensas, à tarde estão mais ansiosas, à noite nem elas se aguentam. É a era das pessoas com baixo limiar para suportar frustrações. E limiar para suportar a frustração determina a capacidade de um ser humano em ser saudável emocionalmente, ser feliz, proativo, em fazer da vida um espetáculo, ainda que de vez em quando haja dramáticos estresses, perdas, crises. E o limiar para a frustração é a capacidade do eu em desenvolver resiliência. Um pai, uma mãe brilhante, um professor e uma professora fascinante tem uma resiliência dilatada. Não se irrita por qualquer coisa. Não compra aquilo que não lhe pertence. Uma pergunta aqui. Vocês, quando vão a um supermercado, compram qualquer coisa, mesmo com data de validade vencida? Sim ou não? Mas por que nós compramos um olhar atravessado? Porque uma crítica estraga a semana. Às vezes, uma decepção ou uma traição compromete uma vida. Por quê? Porque, sob o ângulo da gestão da emoção, somos péssimos para dirigir o nosso script. Péssimos como consumidores emocionais. O que torna a nossa mente frequentemente uma lata de lixo. Portanto, pais brilhantes e professores fascinantes entendem que a sua paz vale ouro, o resto é pouco significante, pouco significativo. Mas não é assim que tem ocorrido, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, haja vista que o mundo está numa crise, o comércio mundial é dramático, porque os líderes dos Estados Unidos e da China não se entendem. O limiar para a frustração é baixo. Não pensam, às vezes, nas consequências mundiais do aumento do desemprego, na falência de inúmeras, talvez milhares de empresas, comprometendo crianças, adolescentes e adultos. Aumentar o limiar para suportar frustrações faz com que você possa pensar não apenas no seu bem-estar, mas também no bem-estar das pessoas que te rodeiam e nas próximas gerações.
Caso contrário, somos egoístas, individualistas, somos egocêntricos, temos a necessidade neurótica de que o mundo gravite em nossa órbita. Pais brilhantes, professores fascinantes, portanto, não compram aquilo que não lhe pertence. Ofensas, rejeições, calúnias, mágoas. Quem me promete que de hoje em diante vai aumentar o limiar para suportar frustrações? Levante as mãos. Eu não confio em você. Vocês responderam muito rápido. Não vai funcionar. Da próxima vez que o teu filho te estressar, você vai perceber que alguns fenômenos que estão na memória e nos bastidores da psique, em tese, e que infelizmente não foram estudados por grandes pensadores da psicologia, da pedagogia, da sociologia, mas eles são capazes de nos sequestrar no único lugar que deveríamos ser livres. Um desses fenômenos é o gatilho cerebral. Outro fenômeno é a janela da memória. E há 3 tipos: janelas ou arquivos, janelas traumáticas ou killers, janelas light ou saudáveis, que contêm ousadia, capacidade de empreender, o prazer de viver, capacidade de dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Então, as janelas light são diferentes das killers. As killers contêm fobias, medo de lugar fechado, claustrofobia, medo de falar em público, glossofobia. Elas contêm também irritabilidade, impulsividade, até o baixo limiar para suportar frustrações. E tem as janelas neutras, que faz parte de grande parte da nossa psique. Janelas neutras não têm conteúdo emocional. Tem milhões e milhões de dados que vêm dos livros, da escola, vêm das empresas, quando você se aprimora. São janelas estéreis do ponto de vista emocional. Elas não determinam muito se você é uma pessoa tranquila, serena, ou irritadiça, impulsiva. Elas não determinam se você se encanta com a vida, ou é uma pessoa mórbida, pessimista, que chafurda na lama da necessidade doentia de que os outros correspondam às suas expectativas. As janelas neutras têm dados e mais dados, milhões deles, reitero, sem impacto muito grande na movimentação da nossa emoção e no deslocamento da nossa personalidade. Agora, as janelas killers ou traumáticas e as janelas lights ou saudáveis têm grande impacto. Dependendo da quantidade e da qualidade dessas janelas, vai determinar quem você é. Se você é uma pessoa ansiosa ou uma pessoa relaxada, isso depende não apenas da vontade do seu eu, que representa a capacidade de escolha, depende das janelas que são encontradas e lidas. Se você é uma pessoa ousada ou tímida, não é porque o teu eu quer. Você não quer ser tímido, você não quer ser retraído, você gostaria de ser seguro, dono de si, líder de si mesmo. O problema é que há inúmeras janelas e arquivos que são encontradas pelo gatilho, que abre as janelas, gatilho é o primeiro fenômeno, janelas o segundo fenômeno, e que expressam espontaneamente essas características de personalidade. Por isso que não basta ter um eu bem intencionado para ser seguro, resiliente, dono de si, autônomo, autocontrolado. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Bom, então tem o gatilho cerebral, o gatilho da memória, tem as janelas da memória, os 3 tipos. Quais são? Killers, lights e neutras. E o terceiro fenômeno, a âncora da memória. A âncora, ela estabelece um foco. Uma pessoa que tem âncoras muito fechadas pode ter fobias dramáticas. Por exemplo, uma pessoa que tem alodoxafobia. Já ouviram falar? Mas é muito comum. Aliás, há mais de 100 tipos de fobias. São fantasmas que assombram o ser humano, que
que estabelece que a mente mente. Ninguém conta tantas mentiras para você do que a sua própria mente. Entendam que se a âncora fecha demais, a alodoxafobia, por exemplo, que é o medo da opinião dos outros, medo da crítica dos outros, isso ganhou musculatura na era das redes sociais, necessidade neurótica do número de likes, até que, enfim, o Facebook, o Instagram rompeu esse cárcere que levava as pessoas a postarem seus corpos sarados, sempre sorrindo, uma vida completamente artificial, doentia, para ter o máximo de likes. São pessoas frequentemente infelizes, porque uma pessoa feliz sabe, em destaque um pai brilhante, uma mãe brilhante, um professor ou professora fascinante, sabe ou deveria saber que uma pessoa feliz nutre-se dos fenômenos anônimos. É no anonimato que se encontra as coisas mais belas. Quando você, por exemplo, aposta tudo que tem naqueles que pouco têm, inclusive nos alunos que lhe dão dores de cabeça. Quando você dá mais uma vez um crédito para o seu filho, ao invés de dar outra bronca nele. Quando você o encanta dizendo que você tem orgulho de ser seu pai ou sua mãe, ou orgulho de ser seu professor ou professora, na frente de todo mundo, aí você estimula um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático, na memória, que é o biógrafo do cérebro, a arquivar uma janela especial, light, duplo P. Então, quando você exalta alguém publicamente, você é um poeta da emoção, você constrói nos solos do inconsciente janelas light. Agora, quando você expõe publicamente o erro de alguém, você comete quase que um crime. E esse crime é cometido pela grande maioria dos pais quase todos os dias, ou professores. Porque quando você o faz, você estimula o biógrafo do cérebro a arquivar uma janela killer, duplo P, duplo poder, poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Então a light duplo P também tem o poder de ser inesquecível e de ser lida e relida e retroalimentada. Só que, infelizmente, muitos, milhões e milhões de educadores não conhecem minimamente o teatro do psiquismo humano. Por isso, às vezes querem ser heróis, mudando a personalidade de crianças, adolescentes e até colaboradores que não correspondem às suas expectativas e, ao invés de libertá-las, aprisionam-nas. Então vamos lá. Queridos alunos de gestão da emoção, para a formação de pais brilhantes e professores fascinantes, bem como de mentes proativas, empreendedoras, capazes de impactar a sociedade. Eu falei que há 4 fenômenos que lê a memória sem autorização do eu. O primeiro é o gatilho cerebral, o gatilho da memória. O segundo são as janelas da memória. E o terceiro, a âncora da memória. Cuidado, quando a âncora se fecha muito, é porque o volume de tensão bloqueou milhares de outras janelas, com milhões de dados. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, os pais dizem as palavras que jamais deveriam dizer para os seus filhos. Você só me decepciona? Isso tem consequências. Ou um professor diz para um aluno, você não vai virar nada na vida, no momento que o aluno o agrediu ou teve um comportamento inadequado. E daí? Você não é obrigado a comprar aquilo que não te pertence. Se você conhecer a mente humana, no foco de tensão, surpreenda esse aluno. Exalte-o, como eu te disse. Diga que ele não é mais um número na classe. Então, naquele momento, ele vai se interiorizar e vai encontrar o mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo, o endereço que poucos encontram, mesmo que tenha muitos apartamentos e belos palacetes. São forasteiros que nunca encontraram o endereço dentro de si mesmo. Por isso que há muitos miseráveis que moram em palácios.
Eu já tratei, eu já cuidei, já treinei muitas pessoas que estavam nessa condição. E você?